Há lugares que não parecem obedecer à lógica comum do mundo. Lugares onde a paisagem parece ter sido desenhada antes do tempo existir. Onde o vento não passa apenas pela pele, mas atravessa a memória. Onde a água surge no meio da areia, a pedra guarda cores impossíveis e o silêncio faz o corpo inteiro diminuir diante da grandeza da natureza. Poucos imaginam que esses lugares existem no Brasil. Não no Brasil óbvio, dos cartões postais repetidos, das imagens que todo mundo já viu, das praias famosas e das cidades iluminadas, mas em um Brasil mais profundo. Um Brasil remoto, vasto, ancestral. Um território que ainda surpreende até quem nasceu aqui. Existe um Brasil onde dunas brancas parecem neve sob o calor do Nordeste, onde cânions se abrem como cicatrizes gigantes na terra, onde cavernas escondem lagos azuis que parecem acesos por dentro, onde nascentes empurram o corpo para cima, como se o planeta respirasse por baixo da água. E existe também um Brasil de chapadas antigas, rios silenciosos e montanhas envoltas por neblina, onde o tempo parece seguir outro caminho. Hoje a nossa jornada começa nesse país escondido dentro do próprio país. Seja bem-vindo ao Brasil surpreendente e conheça 7 lugares que parecem de outro mundo. O Brasil é um território de contrastes. Em poucas horas de viagem, a paisagem pode mudar completamente. O calor úmido da floresta pode dar lugar ao cerrado seco. O litoral azul pode desaparecer e revelar serras de pedra. A areia branca pode surgir onde ninguém esperava encontrar água doce. E talvez um dos exemplos mais hipnotizantes disso esteja no Maranhão. Os lençóis maranhenses parecem impossíveis quando vistos pela primeira vez. Uma vastidão branca, ondulada, luminosa, ocupando o horizonte como se fosse um deserto. Mas entre as dunas, depois das chuvas, aparecem lagoas de água doce, azuis, verdes, transparentes, espalhadas como espelhos perdidos no meio da areia. O mais inesperado é o contraste. O sol é forte. O calor sobe da areia. O vento sopra constantemente, redesenhando pequenas marcas sobre as dunas. E mesmo assim, ali estão as lagoas, calmas, frias ao toque, silenciosas, como se tivessem sido colocadas ali para desafiar a lógica. Caminhar pelos lençóis é perder a noção de escala. Uma duna parece pequena até você começar a subir. Uma lagoa parece próxima até o corpo sentir o peso da areia nos pés. O horizonte parece vazio, mas a cada passo revela outra curva, outra cor, outra surpresa. Vista do alto, a paisagem parece uma pintura abstrata, feita de branco e azul. Vista de dentro, parece um mundo onde tudo foi reduzido ao essencial: luz, vento, água e silêncio. É aqui que a jornada começa. Em um lugar onde o Brasil parece neve, mar e deserto ao mesmo tempo. Mas se nos lençóis a paisagem se abre em suavidade, a próxima parada nos mostra um Brasil vertical, frio e profundo. No extremo sul do Brasil, a terra se parte. O cânion Itaimbezinho não aparece como uma montanha que cresce diante dos olhos. Ele surge como ausência, como um vazio inesperado no chão. Você caminha por campos altos, sente o vento frio vindo do oceano, observa a vegetação baixa se dobrando em silêncio. E então, de repente, a borda aparece. O mundo termina. Abaixo, paredes gigantes descem em direção ao vale.
A pedra escura, coberta por marcas do tempo, parece guardar a memória de uma força antiga. A vegetação se agarra às encostas, as nuvens passam por dentro do cânion. E o silêncio ali não é completo, porque há sempre o som do vento batendo nas paredes, retornando como um eco profundo. O Itaimbezinho impressiona, porque não parece decorativo, ele parece implacável. Há beleza, mas há também perigo. A borda é real. A profundidade é real. A sensação de estar diante de uma abertura tão grande na paisagem faz o corpo entender algo que a mente demora a organizar. A natureza não está ali para servir ao visitante. Ela estava ali antes. Ela continuará ali depois. Em dias de neblina, o fundo do cânion desaparece. As paredes surgem e somem entre nuvens, como se a terra respirasse fumaça. Em dias claros, a visão se estende por quilômetros, revelando a força da erosão, da água e do tempo trabalhando em silêncio por eras. Estar ali é sentir frio mesmo quando há sol. É ouvir o vento como presença. É olhar para baixo e perceber que o Brasil também tem abismos que parecem pertencer a terras muito distantes. E depois de observar a terra aberta para o céu, descemos agora para um outro tipo de profundidade. Uma profundidade azul, silenciosa, escondida dentro da pedra. Em Bonito, no Mato Grosso do Sul, existe uma entrada que parece levar a outro mundo. Do lado de fora, a paisagem ainda pertence ao Brasil conhecido. Vegetação, calor, claridade, sons de pássaros e passos sobre a terra. Mas ao se aproximar da gruta do Lago Azul, algo muda. A boca da caverna se abre no chão como um convite antigo. E cada degrau para baixo parece afastar o visitante da superfície. A luz diminui, o ar esfria, o som fica mais seco, mais contido. As paredes de pedra começam a envolver o caminho, e a sensação é de atravessar uma fronteira invisível entre o presente e uma memória profunda do planeta. Então, no fundo, aparece o lago. A cor é o primeiro impacto. Não é apenas azul. É um azul que parece ter sido aceso por dentro. Dependendo da luz que entra pela abertura da gruta, a água muda de intensidade. Em alguns momentos, parece turquesa. Em outros, cobalto. Em outros, fica tão profunda que o olhar se perde antes de entender a distância. O lago fica imóvel, quase sem ondulação, como se soubesse que qualquer movimento seria desnecessário. Ao redor, as formações da caverna descem em silêncio, moldadas durante períodos imensos. A pedra não tem pressa, a água não tem pressa. Tudo ali parece existir em outra velocidade. Você está diante de algo que não pode tocar completamente, algo que precisa permanecer misterioso. O azul da gruta lembra que existem paisagens brasileiras escondidas abaixo da superfície. Lugares que não aparecem no caminho comum, que exigem descida, silêncio e cuidado. Mas depois desse mundo subterrâneo, a jornada nos leva de volta ao sol, para um território quente, dourado, remoto, onde a água brota com uma força inesperada no coração do cerrado. O Jalapão parece uma contradição. À primeira vista, é um lugar de calor, poeira e distância. As estradas de terra se estendem por horas. O horizonte é amplo. O cerrado aparece em tons secos, com árvores retorcidas, campos abertos e serras de arenito vermelho marcando a paisagem. Tudo parece árido. Mas então, no meio desse cenário implacável, surge a água. Água transparente, água morna,
água viva. Nos fervedouros do Jalapão, a natureza cria uma das sensações mais inesperadas do Brasil. A água nasce do subsolo com tanta pressão que empurra a areia para cima. O fundo borbulha lentamente. E quando uma pessoa entra, o corpo não afunda. Você flutua sem esforço. Não é como nadar em um rio, não é como boiar no mar, é diferente. É como se a terra estivesse sustentando o corpo por baixo, com uma força invisível, constante, silenciosa. Ao redor dos fervedouros, a vegetação forma pequenos refúgios de sombra. Buritis, folhas largas, água cristalina e areia clara criam uma cena de delicadeza dentro de um território bruto. O contraste é tão forte que parece encenado, mas é completamente natural. E o Jalapão não termina ali. Há dunas douradas, moldadas pelo vento, que brilham no fim da tarde como se guardassem fogo por dentro. Há cachoeiras largas, rios transparentes, cânions menores, serras vermelhas e comunidades que vivem em ritmo próprio, preservando tradições de um Brasil interior, resistente e esquecido. Ali, a paisagem parece dizer que a beleza também pode nascer da dureza. O Jalapão é remoto, selvagem e profundamente brasileiro. Um lugar onde o calor encontra a água, onde o vazio revela vida e onde cada deslocamento parece uma travessia. Mas se o Jalapão mostra a força do cerrado em forma de água e areia, a próxima parada revela um cerrado ainda mais antigo. Um território de pedras brilhantes, cachoeiras e vales que parecem guardar energia. A Chapada dos Veadeiros tem uma atmosfera diferente. Não é apenas bonita, ela parece carregada de tempo. As rochas antigas, os campos abertos, as árvores retorcidas e o céu imenso criam uma sensação de antiguidade difícil de explicar. Como se cada pedra tivesse visto mais do que poderia contar. Como se cada trilha atravessasse não apenas a paisagem, mas camadas profundas da história da Terra. O sol ali é forte, a luz é clara, o ar pode ser seco. E ainda assim, em muitos pontos, a água aparece com uma pureza impressionante, correndo sobre lajes de pedra, formando poços, quedas, corredeiras e espelhos naturais. O Vale da Lua é uma das imagens mais marcantes da Chapada. A rocha foi esculpida pela passagem da água durante um tempo tão longo que perdeu a aparência comum de pedra. Ela se tornou curva, lisa, vazada, orgânica. Parece lava congelada, parece osso, parece uma superfície lunar atravessada por água cristalina. Caminhar por ali é estranho. O chão parece de outro planeta, mas o som da água lembra que tudo está vivo. As cachoeiras da Chapada também têm essa presença. Algumas descem em quedas fortes, outras se espalham sobre pedras largas, outras aparecem apenas depois de trilhas longas, como recompensas escondidas. E em cada uma existe uma mistura de beleza e força. O cerrado ao redor não é vazio. Ele é discreto. Pequenas flores resistem ao calor. Aves cruzam o céu. Insetos, plantas e animais formam uma rede silenciosa de vida, adaptada a condições difíceis. A Chapada dos Veadeiros não se entrega de uma vez. Ela exige caminhada, atenção e respeito. Mas para quem observa com calma, ela revela uma beleza ancestral, inesperada e grandiosa. E depois das pedras brilhantes do Planalto Central, seguimos para onde um dos rios mais importantes do Brasil atravessa o sertão e abre um cânion de água verde entre paredes quentes.
O Rio São Francisco carrega história. Ele atravessa regiões, alimenta cidades, sustenta memórias, separa e une territórios. É um rio que faz parte da formação do Brasil profundo. Mas em determinado ponto, entre Sergipe e Alagoas, ele revela uma face quase cinematográfica. O cânion do Xingó surge como um corredor de pedra e água. As paredes se elevam em tons de vermelho, laranja, cinza e ocre. O calor do sertão permanece no ar, mas a água abaixo tem um verde intenso, quase irreal. O barco avança lentamente e a paisagem vai se fechando ao redor, como se o rio conduzisse o visitante para dentro de um segredo. O silêncio ali é diferente. Não é o silêncio das dunas, nem o silêncio das cavernas. É um silêncio interrompido pelo eco. O som do motor bate nas paredes e volta. Vozes se espalham, se quebram, retornam mais baixas. Em alguns pontos, o cânion parece estreitar o mundo. A água verde contrasta com a secura da paisagem ao redor. E esse contraste muda a percepção do sertão. Quem olha de fora pode imaginar ausência, mas o Xingó mostra presença, mostra profundidade, cor, movimento e força. As rochas parecem camadas de tempo empilhadas verticalmente. A luz do sol muda as cores durante o dia. Pela manhã, os tons são mais suaves. À tarde, as paredes ganham intensidade, como se estivessem aquecidas por dentro. Navegar pelo Xingó é entender que um rio pode ser também escultor. Que a água, mesmo parecendo frágil, vence a pedra quando tem tempo suficiente. E talvez essa seja uma das grandes lições dessa paisagem. A força nem sempre precisa ser brusca. Às vezes, ela é constante. O cânion do Xingó é belo, mas também impõe respeito. Ele lembra que o sertão brasileiro não é uma paisagem simples, é um território de contrastes, resistência e beleza profunda. E agora, para encerrar a jornada principal, saímos dos rios e cânions e seguimos para o extremo norte, para uma montanha que parece isolada do mundo, onde a neblina, a pedra e o vento criam uma das paisagens mais misteriosas do planeta. O Monte Roraima parece pertencer a outro tempo. Ele não se ergue como uma montanha comum, não termina em pico, não aponta para o céu. Ele se impõe como uma muralha gigantesca, um platô de rocha com topo plano, cercado por paredes verticais, nuvens baixas e uma atmosfera de mistério. A aproximação já transforma a percepção. Primeiro vem a floresta, depois os campos, depois a presença distante da montanha no horizonte imóvel, escura, grandiosa. Quanto mais perto se chega, menos ela parece real. A subida é uma passagem entre mundos. A vegetação muda, o ar fica mais frio, o vento ganha força, a umidade aparece nas pedras. A neblina começa a surgir em fragmentos, revelando e escondendo o caminho. Em certos momentos, tudo desaparece em branco. Em outros, a paisagem abre de repente, mostrando a vastidão verde lá embaixo. No topo, o Monte Roraima é ainda mais inesperado. Não há uma paisagem suave esperando o visitante. A rocha escura, poças d'água, fendas, lama, formações estranhas, plantas resistentes e um silêncio cortado pelo vento. O lugar parece antigo demais para ser domesticado pelo olhar. A neblina é parte da experiência. Ela chega rápido, cobre tudo e depois se desfaz. Em poucos minutos, o visitante pode sair de uma visão aberta para um vazio branco sem horizonte.
E nesse vazio, o som do vento parece maior. O Monte Roraima não é apenas bonito. Ele é estranho, é remoto, é ancestral. É um desses lugares que fazem a imaginação trabalhar antes mesmo da explicação. Ali, o Brasil toca a fronteira, a floresta, a altitude e o mistério. E diante de uma paisagem assim, qualquer certeza fica pequena. Depois de atravessar esses 7 lugares, algo fica claro. O Brasil não é apenas um país de paisagens bonitas. É um território de mundos diferentes. Mundos que convivem no mesmo mapa, mas parecem nascer de planetas distintos. Nos lençóis maranhenses, a água aparece no meio da areia como um milagre repetido pelas estações. No Itaimbezinho, a terra se abre em profundidade e mostra a força silenciosa do tempo. Na gruta do Lago Azul, a beleza se esconde no subterrâneo, protegida pela pedra e pelo silêncio. No Jalapão, a vida brota onde tudo parecia seco. Na Chapada dos Veadeiros, as rochas antigas guardam luz, água e memória. No Xingó, o rio transforma o sertão em um corredor grandioso de pedra e cor. No Monte Roraima, a montanha parece lembrar que o mundo é muito mais antigo do que qualquer história humana. Cada lugar muda a percepção de uma forma diferente. Alguns impressionam pela escala, outros pelo mistério, outros pela delicadeza, outros pela contradição, mas todos revelam a mesma verdade. A natureza brasileira é muito mais profunda do que parece à primeira vista. E talvez seja por isso que esses lugares emocionam, porque eles nos tiram da pressa, eles nos fazem olhar de novo. Eles nos obrigam a aceitar que ainda há beleza escondida, ainda há silêncio, ainda há vastidão, ainda há partes do Brasil que não cabem em uma explicação simples. Diante dessas paisagens, o ser humano se torna pequeno, mas essa pequenez não diminui, ela liberta. Porque lembrar que somos pequenos diante do tempo, da pedra, da água e do vento, talvez seja uma das formas mais honestas de admiração. Depois dessa jornada, entendemos que o Brasil surpreendente não está apenas nos lugares mais famosos. Ele está nas dunas que mudam de forma com o vento, nas bordas frias dos cânions, nas cavernas onde a luz toca a água como se acendesse um segredo, nas nascentes que sustentam o corpo, nas chapadas antigas, nos rios que atravessam o sertão, nas montanhas que desaparecem dentro da neblina. Esses lugares existem agora, enquanto a rotina segue nas cidades, enquanto o trânsito avança, enquanto as telas ocupam nossos olhos, eles permanecem lá, silenciosos, grandiosos, esperando por quem ainda quer sentir o mundo de verdade. E talvez a viagem comece exatamente aí, no momento em que percebemos que ainda não conhecemos nem metade, que há paisagens capazes de mudar a nossa memória. Que há lugares que não apenas vemos, mas sentimos. Se este vídeo te marcou de alguma forma, considere deixar o like e apoiar o canal. Escreva nos comentários qual desses lugares mais despertou sua vontade de viajar. E se você quer uma segunda parte com outros destinos impressionantes do Brasil, deixe também a sua sugestão. Obrigado por acompanhar essa jornada e boa viagem.